Hebreus 12, 2 diz assim: olhando para quem? Olhando para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Levante a sua mão e ore para que o Senhor abra o seu coração para ouvir a palavra, e aproveita, pede para o Senhor abrir o meu entendimento para que eu ministre esta palavra. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento glorioso de oração em que estamos, meu Deus, diante da sua presença, Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa, Senhor, todos que estão presentes. Senhor, abra o entendimento, o coração de cada pessoa, trazendo a unção para que esses irmãos ouçam a ministração da sua palavra. Mas traz também, meu Deus, a unção ao meu coração e entendimento para que eu possa ministrar esta palavra. Senhor Deus, eu quero lhe dizer que eu sou 100% dependente do Senhor. Eu nada sei, nada posso, nada tenho, mas se o Senhor for comigo, eu posso dizer, como disse Paulo, posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Senhor, fortalece-me nesta noite para que a palavra do Senhor seja ministrada na condução do Espírito Santo. Prepara, Senhor, os nossos corações em nome de Jesus. Amém. E a igreja diz amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Agora sim, desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem ao Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Mais forte, eu quero palmas misturado com glória a Deus. Louvado seja Deus. Posso pedir uma coisa a vocês? Fiquem concentrados. Não converse, não fique andando para lá e para cá, senão você vai perder a atenção, o foco do culto, e vai atrapalhar as pessoas que estão focadas neste trabalho. Esse momento é momento de adoração e é momento da gente receber a palavra do Senhor. Nós lemos o texto sagrado da palavra de Deus, e nós lemos um texto muito especial da palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, ele está nos aconselhando, dizendo, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Glória a Deus. Meus amados irmãos, na nossa jornada, na sua jornada, na minha jornada terrena, certamente viveremos provações, injustiças, decepções, injustiças, provações que podem até mesmo fazer com que a gente venha a pensar em desistir. Mas independentemente do que você passar, existe algo que você precisa fazer. E esse algo que você precisa fazer é olhar firmemente para Jesus
o autor e o consumador da fé. Aleluia. Não há problema, pode glorificar o nome dele. Quando nós olhamos Mateus, lá no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, ali a gente vê que Pedro passou por uma experiência que nos ensina que devemos estar concentrados naquilo que é mais importante. A Bíblia Sagrada mostra no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, que os discípulos estavam dentro de um barco e Pedro estava entre os discípulos. Quando de repente, na madrugada, sobreveio aquele grande temporal. Jesus, quando percebe que os discípulos estavam em apuros naquele barco e as ondas estavam para cobrir o barco, Jesus desce do monte onde ele estava orando e vai caminhando por cima das águas. Os discípulos percebem que vem alguém caminhando por cima das águas. Eles não compreendem que é Jesus, acham que é um fantasma e começam a gritar de medo. Jesus então diz de longe: não gritais, não temais, não tenhais medo, porque sou eu mesmo que vou ao encontro de vocês para socorrê-los, para salvá-los, para dar o livramento. Quando eles entendem que é Jesus que vem caminhando sobre as águas, Pedro então, ele pede ao Senhor que o Senhor permita que ele vá ao encontro dele caminhando sobre as águas. Você conhece o texto? Foi aí, prezados irmãos, que Pedro passou por esta experiência, e ele ali nessa experiência nos ensina que nós devemos estar concentrados naquilo que é mais importante. Porque quando ele começa a caminhar por sobre as águas, concentrado naquilo que era mais importante, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele deixou de olhar para aquilo que é mais importante, ele começou a afundar. Até que Jesus o tomou pela mão, o segurou, o levantou e disse: por que temais, homem de pequena fé? A lição que nós temos é esta que eu estou dizendo. Nós aprendemos que é preciso estar focado, é preciso estar olhando para aquilo que é mais importante. Pedro começou a afundar quando ele deixou de olhar para o que é mais importante, e ele começou a olhar para a força do vento. Aí diz a palavra que quando ele começou a olhar para a força do vento, ele começou a afundar. A partir do momento em que Jesus já havia sido identificado em meio à tempestade, o vento não era mais importante, a tempestade não era a coisa mais importante, o temporal não era a coisa mais importante. A partir do momento que Cristo foi identificado no problema, o problema não é o mais importante é Cristo. E o escritor aos Hebreus está dizendo, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Se você pode glorificar, glorifica o nome dele. Aleluia.
Quero dizer uma coisa a vocês: as situações vão procurar nos empurrar para o lado oposto. Ouça isso. As pressões vão procurar distrair o seu olhar. Entenda isso. As circunstâncias vão tentar fazer você voltar atrás. Pense nisso. É importante que você esteja focado no que é mais importante, olhando firmemente para o Senhor. Não permita que as situações empurre você para o lado oposto. Não permita que as pressões distraia o seu olhar, tirando do foco principal, que é Cristo. Não permita que as circunstâncias faça você retroceder e olhar para trás. Saiba que se você manter o seu olhar firme em Jesus Cristo, Ele te salvará de qualquer situação. Ele te salvará de qualquer situação. Ele te livrará de qualquer ataque do diabo. Olhando firmemente para Jesus. Você quer ser um vencedor? Você quer ser uma vencedora? Não, eu sei que não. Eu sei que você quer ser mais do que um vencedor, mais do que uma vencedora. Então olhe firmemente para Jesus. Aleluia. Olhe firmemente para Jesus. Olhar firmemente é não tirar os olhos. Olhar firmemente é não distrair com as coisas que estão ao nosso redor, ainda que elas sejam fascinantes e atraentes. Quantas vezes nós permitimos que as coisas fascinantes e atraentes ao nosso redor desviem o nosso olhar de Jesus? O escritor dos Salmos 131, no versículo 1, ele viu que não devia tirar os seus olhos da simplicidade e da pureza de Deus. E da mesma forma nós, se queremos vencer, se queremos ser mais do que vencedores, não podemos tirar os nossos olhos da simplicidade e da pureza de Deus. Todas as vezes que deixamos de olhar para Jesus Cristo, para olhar para os homens ou para nós mesmos, nos decepcionamos. Porque os homens decepcionam. Se você olhar para as religiões, você terá uma visão distorcida de Deus. Você terá uma visão distorcida de Jesus, porque as religiões, elas são confusas. Quando Jesus se manifestou para exercer o seu ministério público, ele veio cumprindo as profecias antigas dos antigos profetas. O Messias veio para estabelecer um reino não físico, não material, mas um reino espiritual. E quando ele chega, os homens e mulheres daquela época, os judeus, os escribas, os fariseus, os religiosos, rejeitaram ele. Sabe por quê? Porque cada um deles estavam olhando para a sua religião. A sua religião pode te dar uma interpretação
distorcida de Jesus, de Deus e do verdadeiro cristianismo. Quando eu falo sobre Jesus, quando eu prego sobre Jesus, quando eu falo sobre o Evangelho da Graça, eu não estou falando de religião, eu não estou pregando religião. Cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento com Deus, é andar lado a lado com Deus, é ter a unção do Espírito Santo na sua vida. Cristianismo é andar com Jesus Cristo. Aleluia. Olhando firmemente para Jesus. Ouça, você percebeu? Eu percebi que nesse momento do relâmpago e do trovão, tem gente que quase quis esconder debaixo da cadeira. Imagina quando a trombeta tocar, quando a trombeta tocar, quando a trombeta tocar, quando a trombeta de Deus tocar. Aleluia. Mas não é a mensagem da noite. Diga comigo, olhando para Jesus. Não diga mais forte, olhando para quem? A minha mensagem tem o tema: como devemos olhar para Jesus. Vai, pastor, agora que você está falando o tema, primeiro eu fiz a introdução, para agora começar a pregação. Como devemos olhar para Jesus? Primeiro, devemos olhar para Jesus, como diz o escritor aos Hebreus, como autor da nossa fé. Diga comigo, autor da nossa fé. Autor significa que ele é a causa principal da nossa fé. Autor da fé significa que ele é a origem da nossa fé. Autor da fé significa que ele é o criador desta fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, a palavra diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ele é o autor da fé, por isso nós devemos olhar para ele como o autor da nossa fé, como a causa principal da nossa fé, como a origem da nossa fé, como o criador da nossa fé. E nós só podemos alcançar a justificação através da fé, olhando para Jesus como o autor e consumador da fé. Aleluia. Não são nossas ideias autora da nossa fé. Não são nossas ideologias autor da nossa fé. Não são nossas religiões autor da nossa fé. Os fariseus se enganaram, dizendo que suas tradições, achando que suas religiões eram a causa principal da sua fé. E Jesus falou com eles: se vós permanecerdes em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles disseram: Senhor, nós somos descendentes de Abraão e não servimos a ninguém. Como é que tu dizes que nós temos de ser livres? É como se Jesus dissesse: sua religião
suficiente para te salvar. Todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Mas se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, glória a Deus. Os fariseus ficavam confusos. Os judeus ficavam confusos, porque não olhavam para Jesus como a causa principal, como a origem da sua fé. Então eles, mesmo vendo Jesus fazendo tantas maravilhas, eles se perderam e levaram Jesus à morte, em nome de suas religiões. Olhando para Jesus, como devemos olhar para Jesus? Como o autor e consumador da fé. Ele é o autor, a origem, a causa principal da sua fé. Se é, glorifique o nome dele. Aleluia. Como devemos olhar para Jesus? Número 2, devemos olhar para Jesus como a luz do mundo. Diga comigo, luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, ele diz, ele falou, pois Jesus, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz. Devemos olhar para ele como luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Todos nós sabemos que quando você abre o coração para Jesus, quando o Evangelho de Jesus Cristo penetra no seu coração, na sua vida, as trevas espirituais imediatamente desaparecem, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Aleluia. Acho que você já me ouviu falar desta ilustração. É uma lenda, é uma ilustração. E eu posso usar ilustração quando o texto está dentro do contexto. Uma certa caverna, que morava onde as cavernas têm o costume de morar. A caverna resolveu convidar o sol para conhecer as trevas. E a caverna disse, sol, entra na minha moradia e eu te mostrarei as trevas. O sol disse, eu não conheço trevas. Eu não sei o que é trevas. Aliás, eu nem posso conhecer trevas. E a caverna diz, sol, desce e faz uma visita na minha moradia e eu te mostrarei as trevas. E o sol insistiu em dizer, caverna, eu não conheço trevas. Como a caverna insistiu, o sol resolveu aceitar o convite da caverna e começou a penetrar dentro da caverna. E ele foi entrando. Ele foi entrando. Ele foi entrando. E conforme ele ia entrando, você já sabe o que estava acontecendo. Ele ia penetrando. O sol ia entrando na caverna. Conforme ele ia entrando, onde havia trevas, as trevas batiam em retirada. E o sol chegou lá na moradia da caverna.
Cadê as trevas? Eu te disse que não conheço trevas. Aí a caverna ficou maravilhada de ver luz onde só havia trevas. É assim, quando você olha para Jesus como a luz do mundo e a luz do Evangelho penetra no seu coração, as trevas do pecado batem em retirada. Aí é luz, não tem trevas, o pecado bate em retirada. Aleluia. Você pode dar mais um glórias ao Senhor. Olhando para Jesus. Diga de novo, olhando para Jesus. Como devemos olhar para Jesus? Número 3. Devemos olhar para Jesus como Senhor da nossa vida. Ele é Senhor da sua vida? Se Ele é Senhor da sua vida, diga, é. João capítulo 13, versículo 13. Está gostoso a chuva. Já estava fresquinho para refrescar mais. Eu que já estou transpirando aqui, uns pinguinhos de chuva aqui, não é nada ruim. Então ouça aqui. Ouça aqui. Devemos olhar para Jesus como Senhor da nossa vida. João capítulo 13, versículo 13, ele diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Eu quero perguntar outra vez: Ele é Senhor da sua vida? Ele é Senhor da sua vida? A definição da palavra Senhor é patrão. Se Ele é Senhor da sua vida, Ele é o seu patrão. E se Ele é o seu patrão, você é submisso a Ele, você é obediente a Ele. Quem olha para Jesus como seu Senhor é obediente e submisso às suas ordens. Claro que Deus condena a duplicidade de conduta espiritual. O cristão que olha para Jesus como Senhor da sua vida, ele não fica com um pé na igreja, o outro lá no mundo, não. Ele santifica a sua vida pela palavra, ele pauta a sua vida na palavra, ele obedece a Jesus Cristo em tudo. Aleluia. Olhando para Jesus, devemos olhar para Jesus em quarto lugar como pastor, para segui-lo ouvindo a sua voz. E quando você olha para ele como pastor, é aí que você entende os Salmos 23 e diz como Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Pode glorificar, não há nada de errado em glorificar o nome do Senhor. João capítulo 10, versículo 27. Ouça. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as tomará de minhas mãos. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e eu conheço-as, e a elas eu dou a vida eterna. Elas nunca vão perecer, e ninguém vai me tomá-las de minhas mãos. Então, quando você olha para Jesus como seu pastor, você ouve a voz dele.
Você conhece a voz dele, você segue a ele, e ele então cumpre esta promessa: eu também conheço minhas ovelhas, a elas eu darei a vida eterna, nunca hão de perecer. O diabo pode levantar tempestade na sua vida, mas você não vai perecer. A perseguição pode vir, mas ela não vai prevalecer. As lutas e dificuldades virão. Aliás, o Senhor Jesus nunca nos enganou. Ele não disse que a nossa vida aqui na terra seria um mar de rosas. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E você também vencerá, porque você é ovelha, você conhece a voz dele, você o segue, ele te salva, e ele diz: ninguém arrebatará de minhas mãos. Nesta vida terrena, o Senhor falou que nós teríamos sim tribulações, lutas, decepções, sofreríamos injustiças e muitas coisas ruins. Nesta vida Ele não garantiu boa vida, mas Ele garantiu uma eternidade nas mansões celestiais, onde não haverá mais morte, não haverá mais clamor, não haverá mais tribulação, não haverá mais sofrimento, não haverá mais injustiça, porque as primeiras coisas são passadas. Olhando para Jesus, olhando para Jesus, devemos olhar para Jesus em quinto lugar, como mestre, para aprender com Ele. Quando nós olhamos para Ele como nosso mestre, nós temos prazer de aprender com Ele. E quando você aprende com Ele, como discípulo dele, cada dia você se torna mais parecido com Ele. Aleluia. Aqui tem gente que parece muito com Jesus. Tem gente aqui que parece muito com Jesus. Por que que uns parecem mais com Jesus, outros parecem menos com Jesus? Por que que uns parecem mais e outros parecem menos com Jesus? Porque uns olham para Ele como mestre. Deixa a glória de Deus. Deixa a glória de Deus. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de seu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto. Deixa a glória de Deus. Foi lá. Multiplicando 1000 vezes mais. Que Deus abençoe o seu pão e a sua água.
e que Deus tira do meio de vocês todas as enfermidades.